Olá, se você não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Nós estamos aqui então com mais uma mensagem, sempre de edificação da palavra do Senhor e também de assuntos práticos. E hoje nós vamos estar trabalhando para responder uma questão que intriga muitas pessoas e naturalmente que querem saber. Por que que tantos casamentos vivem mal e acabam sendo destruídos? Eles terminam, mesmo casamentos antigos. E não é simples uma resposta para isso, mas nós vamos tentar trazer de uma forma que mais geral, né? Generalizada, mas que você vai poder compreender. Primeiramente, nós vamos dizer o seguinte: 11 principais motivos de divórcio. Não quer dizer que sejam só esses, mas os 11. O primeiro, falta de comunicação, que também pode ser uma falha na comunicação. De uma certa maneira, é uma falta de comunicação e esse será o tema. Nós agora, dia 8 de junho de 2023, 19h30, vamos estar fazendo um encontro de casais e eu trabalharei nesse quesito. Esse problema, ele é tido como o principal deles, né? Porque os outros todos não são resolvidos em função desse aqui. Então, você pode ter outro, mas esse aqui é o principal. Então, nós vamos estar trabalhando e atacando esta causa. O segundo é falta de comprometimento com a relação. Seja, normalmente nessa parte, sempre um dos dois está se sentindo sozinho, numa rotina danada, não sente do outro, mas assim, dá muito e recebe pouco. No terceiro são problemas financeiros, que é um dos mais, inclusive no Brasil se tornou um dos principais. O quarto é excesso de brigas, né? Briga demais, muita briga mesmo. O quinto é traição conjugal, isso também tem sido cruel. Mas todos eles começam em função do primeiro não ser executado. Segundo, falta de respeito. Também uma situação bem complicada. Sétimo, violência doméstica que se tornou muito comum no Brasil e dada a impunidade que reina no país, isso, infelizmente, a tendência é aumentar. Oitavo, abuso de bebidas e drogas. Né? Geralmente o homem bebe, não que não tenha casos que a mulher beba, mas a maioria dos casos é o homem que bebe demais e isso estraga a relação. Nono, os problemas sexuais, sejam eles de natureza que for, né? Seja porque o homem pretende fazer alguma coisa que a mulher não queira ou não tem, enfim, são problemas da área sexual. O décimo, diferença religiosa. Isso também tem gerado muitos problemas, especialmente quando um dos lados escolhe um lado mais fanático, né? Aquele lado em que ele não abre mão para nada e a relação acaba se esfriando. E por último, eles se casam jovens demais, né? Então, infelizmente, não tem estrutura, não tem treinamento e acabam destruindo o casamento. Então, de uma maneira geral, primeiramente a gente tem que pensar assim: todas as coisas precisam de manutenção. E também, tudo tem um manual. Então você compra uma televisão, vem um manual, você compra um celular, vem um manual, você compra um carro, vem um manual, uma geladeira, vem um manual. O casamento tem um manual que está na palavra do Senhor. Mas qual é a preparação que se faz para um casamento? Você, festas, convite, local de festa, o que buffet, aquela preocupação. Se prepara 1 ano, 2 anos, depende aí das condições financeiras do casal, 6 meses para o casamento. O problema é que não se pensa no casamento. Então, normalmente hoje, dificilmente as igrejas, eu digo igrejas porque normalmente envolve igreja, mas também aquele que não tem, existe um envolvimento no sentido de preparar esses dois para a vida a dois, dar as funções. Então, tudo tem um manual. A Bíblia também, Deus, quando criou o casamento, ele estabeleceu o matrimônio, ele colocou esse manual. Só que esse manual, ele não é estudado, não é ensinado. E infelizmente tudo isso gera problemas na vida do casal. Então, vamos lá. Quando a gente ensina, você prepara, e olha que eu estou há mais de 36 anos trabalhando, quase 37, trabalhando com casais. Então, ao longo desses anos, já perdi a conta, a gente tem vivenciado isso na vida dos casais. Tanto que eu não caso sem fazer um curso preparatório. Você ensina as funções. Então, existem estatísticas demonstrando que os casais que são preparados, o índice de divórcio é muito menor do que naqueles que não são. Então, o que acontece? Existe um probleminha nessa vida, ainda mais agora, acelerando isso com essa vida fast food que a gente vive hoje, né? Tudo rápido. Se chama desgaste. Todos aqueles itens que eu li, eles são frutos do desgaste.
vai havendo um desgaste no relacionamento. Só que o carro não precisa de manutenção? Precisa. A saúde, o seu corpo precisa de manutenção. Tudo na vida precisa de manutenção. A rede elétrica, encanamento, só que não se faz manutenção. Até porque, geralmente, há o orgulho das partes. Normalmente, o homem é muito mais orgulhoso de pedir ajuda. Eles vão ruim até terminar. Já vi, inclusive, pastores com esse problema. Não, pastor, eu fiz de tudo. Não, você não fez de tudo. Eu sempre falo assim, não, você não fez de tudo. Você não buscou ajuda. Por quê? Porque ele acha que alguém interferir no relacionamento é uma coisa que está violando algo dele. Então ele prefere, e acaba acontecendo isso. Então você vê muitos casamentos que são de 20 anos, 15 anos, 30 anos, se destroem, porque não houve uma manutenção. Houve um desgaste, e vai chegando no momento que nós nos amamos mais. Na verdade, isso se chama desgaste, quando você é destruído pelo desgaste. Então, esse tem sido o problema maior. Então, qual que é a causa maior? É a falta de investimento. Você investe em tudo, investe na casa, reforma a casa, troca carro, reforma isso e aquilo. O casamento continua apenas no desgaste. E tudo que desgasta, uma hora chega ao fim. E assim nós estamos vendo cada vez mais ruir nos artistas, nas pessoas, nos pastores, em todos os cristãos, todos vendo o seu relacionamento ruir, porque não existe investimento. Infelizmente, com o mesmo problema que tiveram no primeiro casamento, vão fazer um segundo, um terceiro, e continuam com os mesmos problemas. A mesma falta de instrução. Não, Deus deixou ensinamento. Inclusive, estarei falando com os casais. Já vi aí pelas inscrições que tem gente solteira que vai participar. Um às vezes vai sozinho porque o outro não quer, mas vai aprender alguma coisa. É muito importante a edificação. Então, assim, você tem desculpa para muita coisa. Mas muitos casamentos já passaram por problemas, mas eles não foram tratados, eles não foram ajudados a como se relacionar. Então, isso fica por um tempo, mas vai chegar um tempo em que o desgaste vai ser insuportável. E aí eles vão dizer que não se amam mais, que é incompatibilidade de gênio e coisas desse tipo. Na verdade é que houve um desgaste e não houve tratamento. Às vezes você não consegue. A gente tem uma média, graças a Deus, até o meu médico me perguntou qual era a porcentagem, né? Matemático, alguém tinha feito uma pergunta assim, falou, olha, eu tenho uma média, Deus me tem dado essa graça, né? Isso é uma coisa divina, de 90%. De cada 10 eu perco um. E normalmente são casos irreversíveis mesmo. Eu tive casos em que a mulher, a esposa, decidiu-se viver uma vida de prostituição. Um outro caso, o marido traía muito, arrumou problemas da família, até correr risco de vida, do marido ofendido ir lá e querer matar todo mundo. Então, coisas graves. Mas, em geral, o que a gente vê ao longo do tempo? É o desgaste. Então, às vezes, a situação chega, quando decidem, às vezes a coisa está um quadro. A gente já pegou situações, basicamente, já de divórcio. Ainda há chances, mas é importante, então, você estar avaliando isso e verificando. Se você vai se casar, pensa bem, que gasta tempo, vá atrás de quem possa te ajudar, ensinar o papel do marido, o papel da esposa. Como cada um não sabe o que fazer, cada um entra no papel do outro e as coisas não se dão bem. E aí muitos problemas vão acontecer. Se você está já casado, olha, dá uma olhada como é que vocês estão vivendo e veja se novos conhecimentos não vão ajudá-lo. Na nossa vida, nós temos que entender que a gente não sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. E é muito importante isso, que Deus possa estar te abençoando. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você possa alcançar, ok? Deus te abençoe. Se não fez ainda, se inscreva no meu canal e acione o sininho de notificações e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.